Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nessa semana nós completamos 50 anos do programa Pinga Fogo com Chico Xavier, que foi ao ar na TV Tupi e tornou o médium ainda mais conhecido e admirado por todos os brasileiros. E hoje nós teremos o prazer de rever com vocês alguns trechos desse marco da TV brasileira. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo, a força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura. E escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto a inundação dos pensamentos de agressividade e revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. O programa Pinga Fogo, com o médium Francisco Cândido Xavier, foi exibido na noite de 27 para 28 de julho de 1971, há 50 anos atrás, na extinta TV Tupi. O programa havia sido criado pelo departamento jornalístico da TV Tupi e sempre convidava intelectuais, artistas, políticos, escritores, pessoas ligadas à ciência. E então o repórter Saulo Gomes, um dos responsáveis pelo programa, sugeriu entrevistarem o médium. O programa com Chico Xavier fez tanto sucesso que no mesmo ano a Tupi o convidou mais uma vez e ele foi a principal atração de final de ano no canal. Essas duas edições do programa expuseram tanto o médium como a nossa doutrina espírita para milhões de pessoas. Várias cidades brasileiras depois concederam o título de cidadania a Chico Xavier, inclusive São Paulo. E ele recebia a honraria concedida, mas sempre dizia que o merecimento era todo da doutrina espírita. Nós vamos agora exibir alguns trechos do Pinga Fogo com Chico Xavier, que inclusive já foi legendado até para o inglês. Estamos recebendo esta noite no Pinga Fogo o maior e o mais discutido médium
brasileiro deste século, na opinião dos seus críticos e dos seus biógrafos. No campo da doutrina espírita, sua posição aqui e no exterior é de excepcional destaque. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha já o conhecem. Seu poder mediúnico manifestou-se pela primeira vez na noite de 8 de julho do distante ano de 1927. Há 44 anos, portanto. Diz ele que aqui na Terra só aprendeu o estritamente necessário para a sua subsistência terrena. Os conhecimentos que o tornaram famoso em todo o mundo vieram dos seus professores do além. Com eles, ele aprendeu muita coisa. Sua vida, nestes 44 anos de atividade espiritual, tem sido uma permanente lição de humildade, de trabalho e de amor ao próximo. Toda essa atividade tem sido dedicada a uma legião de enfermos, de desesperados, de injustiçados. E pode ser assim resumida. Quase 100 mil horas de trabalho inteiramente dedicados ao Espiritismo. Mais de uma centena de obras de autores famosos psicografados nestes últimos 35 anos. Mais de 3 milhões de exemplares vendidos aqui e lá fora. Nestes 44 anos, nosso entrevistado presidiu a cerca de 7 mil reuniões e atendeu a mais de 200 mil pessoas, sem cobrar por isso um centavo sequer. Pelo contrário, todo o produto da venda dos seus livros, que por ele foram psicografados, destina-se à comunhão espírita, uma obra assistencial de alto valor, que ele e uns poucos amigos mantêm lá na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. É esta, em síntese, meus amigos, os principais traços biográficos do nosso entrevistado esta noite. Uma existência toda dedicada ao exame, à análise da doutrina espírita. Aí está ele, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o mais discutido e o maior médium deste século. Chico Xavier, é um prazer recebê-lo esta noite no Pinga Fogo. São seus os primeiros instantes para que você possa manter o primeiro contato com milhares e milhares de telespectadores que esta noite o esperam, o aguardam com grande ansiedade. Palavra sua, Chico. Nós estamos realmente muito sensibilizados com a gentileza da TV Tupi, Canal 4, e muito especialmente com as palavras do nosso caro apresentador, Dr. Almir Guimarães, porque nós não nos sentimos pessoalmente capazes de corresponder à expectativa do programa Pinga Fogo, sempre de tão elevado gabarito. Quando convidados para esta assembleia, fizemos ver aos nossos caros amigos, senhor Gonçalo Parada e senhor Saulo Gomes, que outros companheiros da doutrina espírita, com o brilho e com a eficiência de que eu não disponho, poderiam representar de maneira adequada os nossos princípios em nossa reunião. Eles, com a gentileza de sempre, indicaram o nome. Eu não pude me omitir, contando para isso com o amparo dos nossos amigos espirituais, sempre solícitos em nos assistirem com a transmissão de seus ensinamentos, e tão somente por isso estou aqui declarando de início que eu não tenho qualidades para sentar-me no lugar que momentaneamente ocupo. Agradeço muito esta honra e rogo a todos os nossos companheiros de fé
a todos os companheiros de convicção espírita, para que me ajudem com as suas vibrações fraternas, de vez que eu estou aqui, naturalmente, muito receioso de cometer mais erros gramaticais e mais incivilidades do que aquelas que eu costumo praticar na vida comum. Estou confiante no Espírito de Emmanuel, que prometeu assistir-nos pessoalmente, entretanto sou um instrumento muito imperfeito e declaro com sinceridade que, ante as respostas que forem formuladas, responderei aquelas que ele puder encontrar em mim recursos para esclarecer. Mas, quanto a quaisquer outras perguntas de que eu não seja capaz para oferecer a ele a necessária instrumentação, eu rogo desculpas a todos. Agradeço ainda a todos os companheiros de São Paulo, a quem a nossa instituição Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, e nós, pessoalmente, devemos tanto. Estimaríamos visitar a todos em pessoa. Nós estamos visitando a todos nesta casa que é, para nós, um dos maiores paradigmas de nossa cultura e de nossa arte em São Paulo e no Brasil. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
é muito grato participar desse programa, primeiro porque, como católico, venho aqui colocar questões a um médium espírita. Segundo, me é gratíssimo vir a esta casa onde trabalhei tantos anos, ao lado de um dos homens mais extraordinários que o Brasil teve, que foi Assis Chateaubriand, com quem eu muito aprendi nessa difícil e fascinante profissão de jornalista. Então, dito isto, vamos apresentar a primeira questão a Francisco Xavier. Senhor Francisco ou Chico Xavier? Xavier. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, dá o nome de psicografia direta à escrita em que o médium, de posse de lápis ou caneta, passa a escrever, segundo o criador do Espiritismo, por meio de comunicação de um espírito, admitindo-se, para iniciar a entrevista, que as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas. Eu pergunto, quantos livros o senhor psicografou? De que autores? Peço, se possível, a relação de alguns ou da maioria deles. Até agora, de 1932, ano em que foi publicado o primeiro livro mediúnico recebido por nós, de 1932 até agora, meados de 1971, estão publicados 107 livros. E temos 4 livros no prelo. Desses livros são autores os espíritos Emmanuel, que nós consideramos como sendo o nosso orientador espiritual desde o término do ano de 1931, quando a presença dele chegou ao nosso conhecimento. O espírito André Luiz, que declara ter sido médico no Brasil, o espírito que dá o nome de Irmão X, que nós sabemos ser um pseudônimo de um dos nossos maiores escritores do país, do norte do país. O espírito de Casimiro Cunha, que foi poeta muito respeitado no estado do Rio, o espírito de Mineu, que foi uma jovem professora mineira, e espíritos diversos que constam de coletâneas, antologias, como vários poetas, trovadores, que integram as equipes de espíritos comunicantes nos livros Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, poetas redivivos, trovadores do além, poetas do outro mundo, Orvalho de Luz, Trovas do Mais Além, e alguns outros que podemos especificar numa relação por escrito, tão logo não seja possível, para atender com mais minudências ao pedido do nosso caro e ilustre entrevistador. Satisfeito, doutor João? Pois não. Pinga Fogo, série 71, apresenta esta noite aos seus telespectadores e ao público que nota praticamente literalmente o nosso auditório, o médium Francisco Xavier. L. Alves, com a segunda pergunta da noite. Sr. Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos, e inclusive fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos na vida espiritual? Os espíritos comunicantes que nos instruem nesse respeito são unânimes em declarar que esses planos existem, tanto quanto também em nossa organização social na Terra, que por muito grandes sejam as teorias de igualdade absoluta, nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes segundo a nossa cultura, as nossas afinidades de sentimento, as nossas preferências, as nossas tendências.
De modo que, assim como podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre, além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Eu queria complementar. Dizem os espíritas também que a vida é uma escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Esta evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço? Na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado. Mas esse programa prossegue além desta vida, conforme as nossas necessidades, porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus, dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes nascemos na terra ou renascemos na terra com determinado programa de serviço a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. A justiça seria, naturalmente, que fosse cassado para nós o direito da continuidade de trabalho, mas a misericórdia de Deus impera no universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos, continuidade de estudo na outra vida, graças a Deus. Aí está o Reale Júnior, Chico, formulando naturalmente uma pergunta de ordem política a você. Lembro antes ao telespectador que queira formular perguntas ao Chico Xavier, poderá fazer pelo telefone 625-6149. 625-6149. O programa hoje é ao vivo. A minha primeira pergunta não será de ordem política, Chico Xavier. Eu gostaria de saber como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a própria morte tormentosa de Joãozinho da Gomeia, uma vez que o espiritualista, de acordo com seus avatares, teria que morrer tranquilamente. A pergunta está muito bem formulada e é naturalmente muito respeitável, mas conhecemos por informação a médium Ana Prado, em Belém do Pará, que foi responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos e que desencarnou num acidente de fogão, num problema de incêndio das próprias vestes. Eu quero dizer ao nosso caro entrevistador que o nosso ponto de vista religioso não nos isenta da execução das leis kármicas. No campo de nossos destinos, podemos realmente trabalhar muito, fazer muito por determinada ideia, por determinado setor de educação religiosa ou de educação social, e em qualquer outro campo, vamos dizer, do progresso humano, mas não estamos isentos. A mediunidade não nos isenta com privilégios especiais com respeito à desencarnação. E devo acrescentar também que, sem aplaudir o sofrimento dos nossos irmãos que partiram de maneira tão comovedora para nós todos, perguntamos-nos, não seria este o processo de aliviá-los ou defendê-los ou preveni-los contra provações que, dentro da lei do karma, seriam para eles muito maiores se eles continuassem na Terra? Se eu, por exemplo, tiver, com licença, doutor, faz favor. Se eu tiver, por exemplo, um problema, vamos dizer, circulatório, que me iniba de trabalhar durante alguns anos, que me transforme o corpo num tropeço para aqueles que me amam, conquanto eu saiba que todos aqueles que me amam terão muito prazer em me ajudarem, mas intimamente não seria melhor para mim
que a misericórdia de Deus, por seus emissários, me cassassem essa possibilidade de permanecer muitos anos na terra, dentro de um regime de inutilidade, auxiliando-me a partir de um momento para outro. Refiro-me à minha pessoa, conquanto não deseje a morte violenta para pessoa alguma. Muito bem. Chico, tem uma pergunta aqui sobre o Arigó e ainda dentro dessa linha traçada, telespectador, traçada pelo Real. Então vou formulá-la porque ela já fica respondida também nessa questão Arigó. O telespectador deseja saber se o Arigó teria sido cientificado do seu fim, como médium, né? Conheci pessoalmente José Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, 1954 a 1956. Sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e, sobretudo, da mediunidade a serviço do bem, um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar da atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Mas fico também a pensar por mim, depois de recebidos estes livros, mais de 100 livros, depois de 40 anos, estamos completando quase 45 anos de atividade mediúnica com a doutrina espírita, porque o fenômeno mediúnico se manifestou conosco de 4 para 5 anos de idade. Então eu penso, meu Deus, se eu tiver de criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos por meu intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que estes livros construíram através de minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente ineptas para realizarem um trabalho desse durante tantos anos, eu bendiria qualquer providência do mundo maior, eu bendiria o amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta, para que eu não crie mais problemas ou mais dificuldades para os meus irmãos da terra que creem em Jesus e nos seus mensageiros por intermédio da mediunidade, que tem sido para mim uma bênção durante tantos anos. Compreendo a minha condição humana e faço esta prece, que os bons espíritos me livrem de mim mesmo. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui, espero que tenham gostado e acessem sempre o nosso canal no YouTube. É o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.